mentes, abrir os nossos corações para que possamos receber as mensagens, as orientações, as instruções, os ensinamentos, e que possamos introjetar esses ensinamentos, aprender, e principalmente que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Muito obrigado. Obrigado, Mano. Deixa eu ver quem chegou aqui, a Clelinha. Boa tarde. Boa tarde, sim. Tá. Então, vamos lá. Eu liberei a entrada de todo mundo, viu, Macário? Quem chegar já vai entrando, não precisa dar permissão, não. Fica mais fácil, né? Opa, beleza, não tem mais sala de espera, então? Não, eu liberei a sala de espera. Você liberou a sala de espera. Agora, quem quiser vir. Ah, então tá bom. Vai ter café? Você vai fazer café pra gente? Já tomei o meu. Eu tô vendo você tomando aí uma xícara de que é? Chocolatada aí? Não, é chá gelado. Eu tô tomando chá. O senhor nesse café não é chá. Minha chá quente. Agora tá gelado, né? Com esse frio. Compartilhar a tela aqui. Sim, quentão. É quentão. Olha, você sabe que eu não sei fazer quentão? Tá aí uma coisa que eu não sei fazer. Olha, fala com a Dona Maria das Graças, que eu conheço bem. Ela faz um quentão sem álcool. Muito bom. Jura? Ah, eu vou falar para ela, então. Amanhã eu vou vê-la, vou cobrá-la. Falar, escuta, eu quero um quentão. Pode cobrar. Ela vai me xingar depois, mas tudo bem. Ela vai, eu vou falar para ela. Macário mandou eu falar para você. Inclusive, tá gravado, tá aqui na aula de hoje, tá aqui, ó. Não preciso falar mais nada. Tá bom. Nosso tema, perturbação espiritual. O nosso amigo Ronaldo, ele invadiu a aula, disse que não era minha, não era minha, mas tudo bem, isso faz parte da fixação do aprendizado. Então, tem muita coisa que nós vamos não é repetindo, reforçando o que já foi falado até agora. Como sempre, gosto da participação de vocês, né, da interação, para que a gente vá ter uma aula mais tranquila, mais participativa. Né? Deixa eu voltar aqui, falar de perturbação espiritual. Quem participa de trabalhos mediúnicos, aqui, eu sei que o Ronaldo, o Silvano, quem mais participa de reuniões mediúnicas, né? A gente sempre ouve... o Ricardo. A gente sempre ouve relatos, né, de espíritos das mais diversas situações que eles se encontram. Né? Então, essa perturbação espiritual tem tempo, quanto dura, é igual para todos os espíritos? Na realidade, não é. É isso que nós vamos ver. Vamos repetir só alguns slides do que foi falado pelo Ronaldo para a gente estar reforçando. Qual é a causa da morte nos seres orgânicos, né? Não vou perguntar para vocês, você já sabe. É a exaustão dos órgãos, né? Todo ser orgânico tem o que a gente chama de fluido vital, né? O fluido vital é aquele que dá vitalidade, que dá vida a todos os seres orgânicos, né? E nós, quando reencarnamos, nós vivemos com uma de fluido vital, cheinha. Tá? E isso aí vai sendo desgastado com nosso tipo de vida, com a forma com que a gente se alimenta, com que a gente pensa. Isso nós vamos desgastando. Quem mantém esse fluido vital são os órgãos. Né? E como nós vamos desgastando os órgãos, às vezes até por naturalidade, pelo tempo, eles vão deixando de manter o fluido vital, e é isso que dá a morte do corpo físico. A separação do corpo e da alma é dolorosa? É uma pergunta. Não. Não. Já passaram por isso? Se errar, eu vou reprovar no final do ano, hein? Eu já passei, mas eu não lembro. Legal. Não, porque quase sempre... Deixa eu mudar aqui, senão eu não consigo
Porque quase sempre o corpo sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma não toma parte nesse processo. O sofrimento no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o término do seu exílio. Porque, na verdade, a nossa vida normal é no plano espiritual, não aqui. Aqui nós estamos num estágio, né? Por isso que se considera um exílio. Somos presos num corpo físico. Para se deslocar, nós temos dificuldade, tem que levar todo esse peso por aí afora, tá? E lá no plano espiritual, nós somos livres, evidentemente, dependendo da evolução de cada espírito. Na morte natural, pelo esgotamento dos órgãos, pela idade, a alma deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Foi observada pelo nosso amigo Ronaldo. É a transição para a vida, da vida corporal para a vida espiritual. Nesse instante, a alma experimenta um torpor, perturbação, que é o objeto da nossa aula hoje, que paralisa momentaneamente suas faculdades, neutralizando em parte suas sensações, como uma catalepsia. A alma quase nunca testemunha consciente desse último hálito. Catalepsias é uma doença, né, que paralisa todos os órgãos, né, da pessoa. A pessoa está viva, mas todos os órgãos paralisados. Ela tem consciência, sabe o que está acontecendo, vê o que está acontecendo, mas não consegue se manifestar em nada, né? É o caso da morte de Lázaro, né? A famosa ressurreição de Lázaro. Então, na realidade, era catalepsia. A perturbação no pós-morte é considerada um estado normal, durável por um determinado momento, tempo que varia de horas, alguns anos e até séculos. Aqui é só relato, né? Só para a gente recordar que o Ronaldo já tinha falado isso. O último alento quase nunca é doloroso, visto que ordinariamente ocorre um momento de inconsciência da alma, que antes, porém, sofre a desagregação da matéria nos estertores da agonia, e depois as angústias da perturbação. Então, na morte, se sofre antes da morte e depois a perturbação. Durante a morte, o instante da morte, a alma realmente não... Lembra que nós falamos que ela não participa desse processo? Então, não é realmente doloroso. E, evidentemente, cada desencarnação é diferente uma da outra. Ao deixar... Deixa eu ver... Tem uma faixa aqui em cima, não deixa eu ler. Quem lê para mim em cima de cima? Ao deixar o corpo, a alma precisa de algum tempo para reconhecer seu estado e desprender-se da matéria. Exatamente. Né? O espírito depurado se reconhece quase que imediatamente, pois se desprendeu da matéria já durante a vida corpórea. Né? É exemplo de nosso querido Francisco de Assis. Assim que ele desencarnou, a perturbação dele foi quase que instantânea. Logo ele já se recuperou, voltou para o corpo físico, agradeceu e ainda deu um beijo no corpo físico, agradecendo aquela ferramenta. Assim como o nosso querido Francisco Cândido Xavier. Também a perturbação dele foi quase nula, e foi recebido ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus. Como nós somos contemporâneos de Chico, né? Eu acho que nós vamos chegar por aí, né? Sendo recebido pelo mestre. Aquele cuja consciência não é pura conserva por muito mais tempo a impressão da matéria. Agora vamos falar de André Luiz, que ao desencarnar ele foi para o umbral e lá ficou por 8 anos. Quem assistiu, quem leu o livro, quem viu o filme, sabe exatamente do que ele passou. Né?
ao ser resgatado, levou algum tempo para receber a visita da mãe, que estava em um plano superior. Né? Porque não é automático você desencarna, você vai reencontrar os entes queridos, aquelas pessoas que te precederam. Né? Como dizia o Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá, ou seja, se o espírito quiser se encontrar com a gente, se encontrar com aquele espírito, se tiver no mesmo padrão vibratório, nos livros de André Luiz, ele conta exatamente como ele teve que fazer. No momento que ele saiu depois que ele saiu do umbral, que ele conseguiu se elevar um pouco, quando ele voltou para visitar algumas esferas inferiores, ele teve que passar por um processo de condensação do perispírito para que pudesse ser visto por aqueles espíritos que ali estavam. Macário. Oi. Já que você tocou no nome do André Luiz, esses dias me surgiu uma questão, assim. O André Luiz, era assim, por exemplo, eu estava lendo que a evolução, a gente precisa da encarnação para evoluirmos. Uhum. Aí eu comecei a pensar no André Luiz. Mas a impressão que eu tenho é que o André Luiz evoluiu no plano espiritual, porque foi para o umbral, ficou muito tempo lá, quer dizer, ele já não levou uma vida assim, né, tão edificante. Só que ele, na espiritualidade, acabou se tornando o nosso repórter lá, o cara que deu uma das melhores imagens do que nos espera na vida espiritual, né? Então eu falei, mas dá a impressão que eu tenho é que ele evoluiu no plano espiritual, mais do que no plano físico. Veja, no começo até o Ricardo colocou lei de ação e reação, eu corrigia, me permita o Ricardo, que não é lei de ação e reação, porque é uma lei da física, é lei de causa e efeito, né? Lei de ação e reação é que ela levou, lei de causa e efeito não necessariamente isso. De fato, para você evoluir, você vai passar por várias encarnações. Mas lá no plano espiritual, você vai aprender, você vai ter escola, você vai se instruir, você vai trabalhar e, evidentemente, você vai evoluir. Agora, para você colocar em prova, você reencarna para colocar o aprendizado teórico na prática, aqui. Né? E o André Luiz, evidentemente, ele já tinha uma evolução intelectual. Veja, tem a diferença de evolução moral e evolução intelectual. Ele já tinha essa evolução intelectual e lá ele se predispôs a ser esse repórter. E isso realmente conta para a sua evolução. Como é que ele vai colocar em prática? Ele vai reencarnar em algum momento. Até o próprio Emmanuel, pelo que o próprio Chico disse, já é para estar encarnado aqui entre nós. Né? O Chico desencarnaria e o Emmanuel reencarnaria aqui, inclusive no estado de São Paulo, com a missão de educação. Então, ele esteve lá como mentor do Chico durante todo esse tempo, e agora ele está encarnado, segundo o Chico aqui, também para colocar em prática o seu aprendizado. Eu havia entendido, apenas complementando, acho que a pergunta do Silvano, eu entendi, pelo que eu vi, que eu li, quando ele vem visitar a esposa, que ele constata que ela continuou com a vida dela, se casou novamente, o marido estava doente, o segundo esposo estava doente, aquilo também foi uma prova para ele, porque ele voltou, ou não? Sim, então nesse momento, ele tinha recebido todas as lições dos ele tinha toda a teoria.
Exatamente, não vou lembrar quem os mentores. Ele tinha toda a teoria. Quando veio para cá, que foi visitar a família, de cara ele teve um choque. Porque ainda achava que era esposa, ainda estava guardando todo aquele sentimento com ele. E naquele momento, vocês lembram, ele se viu de novo no umbral. Uhum. Aí que ele pediu auxílio para a mentora dele. Se o Ronaldo lembrar que é o nome dela, me ajude, né? E ela veio, socorreu, aí que ele voltou e foi lá e ajudou o marido da sua ex-esposa a se recuperar, né? Aí que ele voltou. Por isso você tem que colocar em prática. Você passou toda a teoria, você vê, olha, tem que fazer assim, assim, assim. Agora, chega na hora, como é que eu faço? Aplico ou não aplico? Por isso a necessidade da reencarnação. Porque a gente vem para cá, e é até uma ferramenta fantástica que Deus nos dá, que é o esquecimento do nosso passado. Porque se eu venho sabendo tudo o que aconteceu comigo, com aquelas pessoas que nos cercaram, que foram parentes, que foram amigos, foram inimigos, se eu souber o que aconteceu, eles também vão saber o que aconteceu comigo, né? E pode acontecer o seguinte, eu me sentir desonrado por determinadas pessoas, ou elas se sentirem desonradas por mim. Ô, Macário, Oi? agora eu já estou até um pouco mais conformado, um pouco mais calmo. Lá vem. Porque, não, é sério, porque Tá bom. André Luiz, mesmo antes de eu entrar para a doutrina espírita, eu ouvia, tem a Casas André Luiz. Então, para mim, André Luiz era um espírito de luz, entendeu? Ele era, na minha concepção, ele era de de um outro patamar de espírito, né? Aí eu pensava, mas se o André Luiz ficou 8 anos no umbral, eu aqui vou passar 800, pelo jeito. Mas hoje a gente já vejo... marcou o churrasco, Silvano, no umbral. Mas eu vejo assim, que o André Luiz, na verdade... Mas o André Luiz, pelo que eu vejo, ele era um espírito até comum, com uma grande bagagem, como você disse, intelectual, tá? Mas, em termos de moral, como qualquer um de nós. Exatamente. Mas veja... Mas eu acho... desculpa, Macário. Então, eu vou deixar falar, você falou do churrasco, mas com aquele suco lá que o Ronaldo sugeriu. Mas, então, eu acho que, na verdade, assim, eu acho que o André Luiz, ele mostra... ele é o nosso consolo, porque ele é comum, ele é como a gente. Sim, ele tem ele tem as dores, os sofrimentos, ele é falho, ele foi falho como quando estava encarnado, assim como nós somos. Eu acho que esse que é o consolo para nós. Exatamente. E ele tem uma frase aí que nos consola mais ainda, quando ele fala o seguinte: nós somos hoje o que Jesus foi lá atrás. E seremos amanhã o que Jesus é hoje. E outra coisa, eu acho que era o Ronaldo que ia falar, mas só completar aqui que o Silvano colocou. Ele ficou 8 anos no umbral porque ele foi considerado suicida. Tá? Então ele estava respondendo por esse ato suicida. Então, você não necessariamente passar por isso, você não seja um suicida. Fala, Ronaldo. Só complementando o que você estava falando, os espíritos falam que a gente também evolui no mundo espiritual. Mas o que é que acontece? No mundo espiritual, quando você está lá, você está estudando, fazendo as atividades, ajudando, essa evolução, ela se dá muito mais lenta, porque todo mundo lá está praticando bem, todo mundo lá está tentando se ajudar, pelo menos a maioria está tentando se ajudar. Mas a questão de que como eu vou testar esses conhecimentos que eu tenho, né, tudo que eu aprendi, para que eu possa conseguir evoluir mais rápido. Então, para você evoluir mais rápido, os espíritos falam que você tem que ser testado. Essas provas, essas tentações que a gente tem aqui na carne, encarnado,
vai fazer com que a gente avance mais na nossa evolução, porque os conhecimentos que temos, aptidões que ficam adormecidos, né? A gente fala assim, está esquecido. Não é que a gente esquece, eles estão adormecidos ali. Mas a partir do momento que você começa a ter contato com algumas dessas virtudes, atividades, você começa a relembrar isso e fazer mais forte. Tem pessoas que não quer isso para si, e acaba se engendando pelo caminho dos vícios. Mas o que é que acontece? Vão demorar mais na sua evolução, porque vão ter que reaprender, vão ter que refazer. E quem segue o caminho, né, dessas virtudes, com certeza vai dar um passo a mais na evolução. Não é um salto grande, mas vai dar Dar um exemplo que eu vi essa semana aí, eu fui contado pelo Raul Teixeira, na época que ele ainda tinha condições de falar, ele falando do Martin Luther King. Quem não conhece a história do Martin Luther King, né? Superou isso aí na pior condição que um negro poderia passar nos Estados Unidos, né? Mas, segundo Raul Teixeira, quem foi Martin Luther King? Martin Luther King teria sido o assassino do Kennedy, não, do Lincoln. Lembra o Lincoln? Por quê? O Lincoln foi o que aboliu a escravatura nos Estados Unidos. E o assassino do Lincoln, John Hooks, uma coisa assim, não lembro exatamente, era um escravagista. Era um ator branco escravagista, né? E quando o Lincoln aboliu a escravatura, ele se revoltou. E como tinha facilidade de entrar no teatro onde estava Lincoln, ele entrou lá e executou o Lincoln exatamente por ser escravagista. Lá no plano espiritual, mostraram para ele o que aconteceu, o erro dele. Aí ele pediu para vir como negro, para vivenciar a vida de um negro no meio de racismo, que embora a abolição tivesse sido concluída pelo Lincoln, mas ainda o preconceito era violento. E ele terminou sendo assassinado, tal como ele fez com Lincoln, né? Então, para fazer a prova, ou seja, não basta simplesmente você se arrepender, você só concluir, por favor, você se arrepender, pedir perdão, mas você tem que resgatar, você tem que reparar o seu erro. Diga, Ricardo. E o mais legal, eu vi esse mesmo vídeo. E o Lincoln, com a esposa, né? Na verdade, a esposa dele levou ele para conversar com uma médium, né? E era uma médium vidente, e ela deu uma mensagem para Lincoln, né? Quem deu a mensagem sobre os que ele ia fazer a libertação dos escravos do Sul, né? Dos Estados Unidos, foi um senador também que havia morrido e quem engavetava todos os processos, né? E quando chegou lá, se arrependeu e fez isso. Eu vi a mesma reportagem, é linda, sabe? Linda. O senador era o André Abster. Olha, estamos... Por isso, Macário, quando o pessoal fala que André Luiz, ele só evoluiu intelectualmente, ele era evoluído intelectualmente, eu também não acredito muito só nisso. Ele tinha evolução moral também, mas o que acontece quando você está na carne, essa moralidade às vezes fica embotada, e devido ao poder, que ele era médico, ele tinha as condições, e ele deixa levar por esse lado da matéria e do vício. Mas ele já tinha isso tanto que, imagine se ele não fosse, evoluído tanto assim, moral, tivesse uma certa evolução moral, como é que ele escreveria tudo isso, essa noção, apesar da intelectualidade? Peraí, mas o que ele escreveu foi por causa do lado do intelectual. Para ele, se ele tivesse uma evolução moral suficiente, ele não cairia nos vícios que ele caiu. Chico Xavier, por exemplo, é claro a situação do Chico. O Chico, ele vendeu, enquanto vivo, 25 milhões de unidades de livros. 25 milhões, enquanto estava vivo. Ele não pegou nem um centavo disso. Vamos imaginar, fazer uma conta bem simples, que o Chico pegasse
R$1 de cada livro. Ninguém ia falar nada. R$1, tá, o trabalho dele. Seria 25 milhões de reais, meu amigo. Uma bela de uma fortuna, ainda hoje. Vamos dizer que ele pegasse 50 centavos. 12 milhões e meio. Ainda uma bela fortuna. 25 centavos. 6 milhões e meio. Ele não pegou absolutamente nada, porque a moral dele não permitia isso, né? Então, existe uma grande diferença. É óbvio, você não é 100% intelectual e 0% moral, ou vice-versa. Você tem alguma coisa. Só que no André Luiz, quando estava aqui, prevalecia o lado intelectual. Quando ele vai para o plano espiritual, ele exercita, ele aprende o quê? O lado moral. Agora tem que vir aqui para colocar em prática. E que é difícil, né? Mesmo você tendo essa moral aprendida no mundo espiritual, mesmo aqueles que têm uma evolução lá no mundo espiritual, aqui eles falem, porque mesmo com a ajuda dos espíritos protetores, muitos deles falem, né? Apesar desse conhecimento, chega lá, ele tem o erro deles, né? Tem que voltar. Existe muitos. Né? Tem muitos que... Falha muito. Por exemplo, dizem que o Napoleão Bonaparte, ele veio aqui com uma missão nobre. Sim. Nobríssima. Só que quando viu o poder na mão dele, é o problema, né? É o problema. Vamos embora, vamos acrescentar mais uma palavra ao dicionário Ronaldo. Além da bionífica, embotada. Não tenho nada mais a declarar. Vamos lá, senão a gente não termina hoje. Vamos lá. Amiga. Bota isso aqui para aí. A alma tem consciência de si mesma imediatamente após deixar o corpo? Isso foi falado pelo nosso amigo. Olha lá. A alma não tem consciência imediatamente. Si mesma. Acho que não. Não, depende da evolução espiritual dela. Você falou agora há pouco. Tem uns que você usou, acho que foi São Francisco, não foi? Que você falou que Francisco de Assis. Isso. Chico. Exato. Então. Ele sim, a gente não vai ter essa consciência, não. É muito difícil. Depende do que eu falei na aula passada. Eles estavam aqui para... Evolução espiritual. Estado moral. Desprendimento. Estado moral. Eu não estou falando de mim, não. Estou falando no modo geral. Acho que a grande maioria. Eu tenho consciência, eu vou fazer churrasco no umbral. Eu já vou sair no churrasco já. É com o suco lá aqui do Ronaldo. O suco de graviola. Guanábana. Ela passa algum tempo como num estado de perturbação cuja duração é conforme seu grau de evolução, né? A perturbação do espírito infrator pode levar meses, anos, séculos, milênios até recuperar a lucidez mental e chegar ao arrependimento e ao remorso, que são antídotos eficazes para reparações necessárias à libertação espiritual. Veja aqui, nós vamos acrescentar mais alguma coisa, né? Que é o arrependimento e o remorso. Também o reparo. E esse também é tão importante quanto o reparo. Agora, milênios, poxa vida, o espírito está lá no plano espiritual, milhares de anos. Olha o exemplo que nós tivemos há alguns anos aqui. O menino João Hélio, aquele garoto que foi arrastado lá no Rio de Janeiro por uns bandidos, arrastado por 5 ou 7 quilômetros, não lembro. Tá? E depois ele se manifestou e disse quem ele era. Ele teria sido um soldado romano, 1000 anos antes de Cristo, e o prazer dele era arrastar os vencidos, né? As pessoas, quando ele guerreava, os vencidos, ele tinha prazer de arrastar com cavalo ou com bigas até que as pessoas se despedaçassem, né? Ele não importava se era homem, adulto, criança, mulher, não importava. Então, ele passou quase 3.000 anos no plano espiritual para poder ter uma chance de reencarnar. Primeiro que, para você reencarnar, você precisa de 2 espíritos que te aceitem como filho, né? Quem queria aceitar um espírito como João Hélio, sabendo da história dele? Então, às vezes, leva realmente muito tempo. E quem foram os espíritos que aceitaram ele como filho, vocês sabem? Foram 2 de suas vítimas? 2 das vítimas dele.
perdoaram e deram chance para ele. Seguindo, nas mortes violentas por ferimento, suicídio, suplício, acidente, apoplexia, o espírito fica surpreso, espantado e não acredita estar morto. A apoplexia é uma espécie de derrame, acidente vascular ou outros fluidos que pode vazar dentro do corpo físico. Como é que fala? É um derrame interno, né? No momento da morte, tudo é inicialmente confuso, né? A alma fica atordoada como num despertar de um sono profundo, precisando de um tempo para se reconhecer e dar conta da nova situação. Normalmente, né? A lucidez e a memória voltam à medida que se apaga a influência da matéria da qual acaba de se libertar. E à medida que se dissipa uma espécie de névoa que obscurece os pensamentos. O conhecimento espírita influencia sobre a duração dessa perturbação, uma vez que a dread e o espírito já compreendem a sua situação. Anota essa palavra aí, a dread. Sabe o que é? Não. Não sei. Deixa eu procurar, peraí. Google aí, gente. Peraí, vou Google. procurar. Já vou dizer já. Intencionalmente, antecipadamente, previamente, expressamente. Palavras de hoje, gente. Adrede e embotada. Vou colocar no chat. Botado mais conhecido. Então, o conhecimento espírita influencia de fato, mas é preponderante nisso? Não. Eu acho que é o estado moral. Isso. Que é preponderante. Porque, na realidade, qual é a porcentagem de espírita no mundo? É muito pouco. Então, muito pouca gente. A maioria é aqui, né? E alguns que vão para lá, para fora, ficam lá, mas tem até situações que o pessoal para criticar o espiritismo, fala, poxa, mas o espiritismo nasceu na França e lá quase não existe, é porque não foi uma doutrina muito aceita. Aí eu pergunto para a pessoa, onde nasceu o cristianismo? No Iraque. Exatamente no Iraque, ali entre os rios. Onde hoje é a minoria lá, né? Isso, uma minoria, menos de 1% de cristãos, né? Lá na região do Oriente ali. E até porque se a pessoa falar, ela é capaz de sofrer atentado ali, não. Sim, dependendo do país, é guerra religiosa, né? Ainda chama de guerra santa, né? Então tá. Olha aqui, o Silvano tinha acabado de falar, mas é a prática do bem e a consciência pura que exerce maior influência. Por isso você fala de Francisco de Assis, por isso você fala de Francisco Cândido Xavier, por isso você fala de Madre Teresa de Calcutá. Esses espíritos tiveram uma perturbação quase zerada, quase nada, né? Porque era a prática do bem. Opa. Então, seguindo, perturbação pós-morte súbita. Agora nós vamos analisar, porque o tema de hoje era 3 perguntas do Livro dos Espíritos, né? Então, vamos analisar algumas situações. A perturbação pós-morte súbita. O que acontece que a pessoa, papumba, morreu? Então, eu ia te fazer uma pergunta, Macário. Pergunte. Você falou lá no começo da aula de hoje sobre aquelas pessoas que ficam, no caso de Lázaro, né, que teve que ficou uma espécie de catatonismo, né? Isso. O que acontece, no caso, quando a pessoa efetivamente ela não é salva pelo gongo? Aqueles espíritos que não foram salvos porque alguém viu que eles estavam vivos. O que acontece? Ele entra nesse tipo de perturbação ou ele
ele quis isso, o que acontece? A catalepsia, nós falando lá, que ele está consciente, ele está vendo tudo, ouvindo tudo, só não consegue movimentar nada do seu organismo físico, né? Então ele está sentindo toda aquela situação. As pessoas falando, olha, morreu, os médicos falando, tá morto. Então você imagine o desespero que está aquela pessoa, né? E já aconteceu de ser enterrado vivo. Nós tivemos aqui... Oi. Eu ia falar sobre o Sérgio Cardoso. Isso. Aquele Sérgio ator. Cardoso foi... Lá na época, lá, eu era pequeno, mas você já dava aula ainda. Eu não conheço esse Sérgio Cardoso, falando sério. Eu não conheço. Não é do seu tempo. Eu acho que ele não é do meu tempo. Ele não Com é do seu certeza, tempo. o Macário já dava aula, eu era menino que andava de shorts ainda. Sérgio Cardoso foi um ator global, né? Um ator Deixa eu ver a carinha. é famoso, né? E ele foi enterrado, sofreu essa catalepsia, foi enterrado, e depois, não sei por que exumaram o corpo dele, aí viram que ele tinha se revirado no túmulo, né? Até quando a Verônica falou de gongo, salvo pelo gongo, antes eu imaginava que salvo pelo gongo era a luta de boxe, né? A pessoa estava lá quase indo a nocaute, aí era salvo pelo gongo, né? Que tem lógica. Mas, de repente, eu fui pesquisar e não é. O gongo é exatamente para isso. Quando eles descobriram que muitos tinham sido enterrados vivos, eles amarravam uma cordinha no braço da pessoa e do outro lado num gongo, né? E ficava alguém velando. Daí vem velório, né? Velório tem outro significado, que a pessoa ficava velando com vela, né? Botava a vela lá e ficava velando o corpo. Então, se a pessoa despertasse, a primeira reação dele era mexer o corpo. Aí tocava o gongo, aí era salvo pelo gongo. Então, em ambos os casos, na maioria das vezes, o espírito surpreso não acredita que morreu e obstinadamente sustenta que está vivo, porque pensa, vê, ouve e etc. Isso a gente vê muito nas manifestações mediúnicas, onde os espíritos duvidam quando você fala, não, aí que está o detalhe que trabalha com isso, o cuidado que a gente tem que ter de falar para o espírito, né? O próprio Raul Teixeira fala, de repente vem um orientador mediúnico e fala, você morreu! Aí o cara está no choque de novo e morre uma segunda vez, né? Então você tem que levar o espírito a entender que ele está numa outra situação, sem aquela informação brusca, direto, senão ele morre uma segunda vez. Mais uma vez. Eu digo, acho que nem às vezes morrer, né? O susto que ele não aceita a ideia de que ele morreu porque ele está falando com você, ele está conversando, ele está vendo as coisas, ele está achando que você está enganando ele. E você, que o dialogador começa a insistir nesse papo de morreu, ele acaba indo embora, como já aconteceu comigo, e eu estando incorporado, e o espírito, você morreu, o cara foi embora. Então, eu não quero falar com você. Então, tem que ter muito tato na hora que estiver conversando com o espírito. Por isso que para conversar com exatamente, o diálogo, tem que ter um certo tato. A última coisa que você tem que falar para ele é que ele morreu. Você tem que procurar saber o que é que está incomodando ele para tentar ajudar. Esquece o morreu. Uma hora ele vai saber que ele desencarnou. Então, não esquece. Tenta, né? Exatamente. E por que isso? Porque muita cultura fala que morreu, acabou, né? Então, o catolicismo, por exemplo, que é a religião predominante, que tem mais adeptos no mundo, fala que morreu, acabou. Aí a pessoa morre e não acaba. Aí, para você realmente falar para aquela pessoa que ele está no outro plano, realmente é muito difícil, porque ele não se acredita morto. E, na realidade, não está morto, né? O espiritismo não utiliza essa palavra morto, utiliza o desencarne, que é o processo que acontece mesmo. Alguém ia falar aí? Oi. É como quando, de vez em quando, o espírito se apresenta como criança. Não dá para chegar, porque apresenta-se como criança, com o palavreado, com as características, com o pensamento, as atitudes de uma criança. Não dá para a gente chegar e falar que a criança morreu, né?
Então, a gente encaminha, vai induzindo a criança a ser encaminhada para os espíritos melhores preparados, né, na espiritualidade, tomarem as atitudes, né? Mas não dá para chegar para uma criança e falar, não, você morreu, você não pode voltar lá mais lá para sua mãe. Complicou, né? Então, e às vezes que acontece, eu até utilizo isso aí como um gancho para direcionar, a pessoa, mas eu estou vendo aqui minha avó, mas minha avó já morreu. E como é que eu estou vendo? Então, tática minha, eu falo, mas você já sonhou com sua avó depois que ela morreu? Eu sonhei, você conversou com ela no sonho? Conversei. Então, faz de conta que você está no sonho com ela. Converse com ela. Deixa que ela te fale. E aí eles aceitam, né? E são encaminhados. Realmente você precisa de muito tato. Diga. Eu soube, não sei até que ponto é verdade ou não, que dificilmente um espírito de uma criança chega aí numa reunião mediúnica. Até que ponto é verdade ou não? Olha, muitos espíritos eles são levados por outros espíritos, né? Então, às vezes, da criança são levados por outros espíritos para que ele se manifeste. Aí tem a seguinte condição: por quando que o espírito se manifesta como criança? A nossa amiga Anete Guimarães, a Tânia não está aí de novo, né? Eu gosto muito dessa palestrante, e ela fala muito isso. Quando o espírito reencarna, até por volta de 3, 4 anos, o espírito está mais para lá no plano espiritual do que para cá. Então, se ele desencarna até 3, 4 anos, ele vai despertar lá no plano espiritual como adulto, porque ele ainda não assumiu aqui a condição de criança. Dos 4 anos até 7, 8 anos, se ele desencarnar nesse período, aí ele desperta lá como criança, porque ele já assumiu essa condição de criança, mas o corpo ainda não está totalmente formado para que ele pudesse assumir a sua própria condição. Seguindo, a ilusão é ainda maior ao confundir o seu perispírito, cuja natureza etérea desconhece, com o corpo físico que acaba de se despojar. Aí que vem mais a confusão. Olha, eu tô vendo meu corpo aqui, ó, igualzinho. Tá? Eu não morri. Realmente é uma coisa difícil. E às vezes ele está tão ligado na matéria que ele sente fome, ele sente frio, ele sente as sensações do corpo físico. Na realidade, não está sentindo, mas que está materializado na mente dele, e ele termina sentindo isso. Tá? Porque o perispírito aliás, o corpo físico é uma cópia do perispírito. Então, ele despoja o corpo físico, mas fica com o perispírito. A sensação se prolonga até o completo desprendimento entre perispírito e corpo físico, quando então o espírito reconhece a situação e compreende que não pertence mais ao plano físico. Seguindo. E a perturbação pós-morte do suicida? O que vocês acham? Complicou, né? Falei ela Olha, passada, hein? você sabe, Macário, tem uma coisa que foi falada na semana passada que isso me perturba, não me perturba, me deixa, como é que eu posso dizer? Eu não sei, é um sentimento estranho que essa informação despertou em mim. Não sei se é porque eu tenho, dentro da minha família, eu tenho um parente que se suicidou, né? Ele era muito jovem, ele tinha 27 anos quando ele se suicidou. Então, mas eu fiquei perturbada com a informação que se ele tem, sei lá, foi programado que ele vivesse até os 60, ele iria ficar até os 60 anos no umbral. Eu fiquei preocupada com isso. Nós vamos ver que é uma situação extremamente grave quando você tira a própria vida. Você pega no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, ele só dá uma ressalva, um certo alívio para quem não tem noção do que está fazendo. Né? Sim. Ele fala do louco. O louco é aquele que não tem uma percepção
cristalina da consciência própria, né? E do bêbado. Mas o bêbado, ele tem uma Ele tem a responsabilidade sua maior. parcela de culpa porque ele foi lá beber, né? Ele tinha Exato. dinheiro lá, ele foi lá e pegou e usou o dinheiro dele para beber, ou até mesmo... Exatamente. Só que quando ele está embriagado, bêbado, né? Aí ele não tem consciência do que está fazendo. Então pode ser um suicídio. Então não responde tanto quanto um suicídio direto. Um cara que pega uma corda aí, coloca no pescoço e pula, né? Então realmente tem uma dificuldade. E é grave porque a maior dádiva que Deus pode nos dar, além da vida de espírito imortal, isso é uma dádiva, uma bênção maravilhosa, é a oportunidade de reencarnar e fazermos esse estágio evolutivo. E aí a gente vem aqui e falando por qualquer situação, porque realmente, se a gente for comparar o que Jesus passou e não suicidou-se, né? Não dá para a gente comparar os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades com o sofrimento de Jesus. Então, por mais difícil que seja a situação, a pior coisa que a gente pode fazer é o suicídio, que realmente é o resgate. É complicado. Oi? Aquele ator lá, eu não lembro o nome dele, acho que é Robbie Williams. Era, né? Sim, ele se suicidou também. Mas ele depois constataram que ele tinha uma doença, se eu não me engano, era demência que ele tinha, não lembro. Sim, uma das, das consequências dessa doença era a depressão, que poderia até levar ao suicídio se não visse a tempo, né? Só viram depois que ele morreu, né? Que constataram que ele tinha essa demência. E aí? E a situação dele, como que fica nesse caso? Ele não estava consciente, né? Se ele não estava na consciência plena dele das suas ações. Aí pode ter uma atenuante nesse caso. Por outro lado, também existe, digamos, cúmplice no suicídio de outras pessoas. Quinta-feira passada, no Evangélico, né, foi o que fiz, nós falamos sobre infortúnios ocultos. Por exemplo, você vê uma pessoa como Robin Williams, é um ator famoso, bem-sucedido, ninguém vai imaginar que ele tem algum problema, né? Mas é aí que entra a questão dos infortúnios ocultos, não é porque a pessoa tem sucesso, famoso, tem poder aquisitivo, que não tem suas dificuldades, né? Mas nada tira a responsabilidade individual dele, né? Quem poderia ajudá-lo, né? Ou quem não percebeu a situação. Aí entra realmente essa situação infortúnios ocultos. Vamos ver aqui o que acontece. Em cada caso, existem inúmeros fatores que podem levar a uma conclusão diferente para cada situação específica. Acabamos de falar do Robin Williams, o próprio André Luiz foi suicídio, mas era um suicídio involuntário, então, diferentes consequências. O espírito suicida, aqui que até eu deixei bem claro, automaticamente abaixa o seu campo vibracional, devido ao crime contra a própria vida, levando a todo tipo de sensações e incríveis sentimentos de culpa, podendo sofrer por muitos anos dessa culpa que corrói o seu psiquismo até a beira da loucura espiritual. É isso que a Verônica estava falando, né? Por quê? Você tem toda aquela vitalidade, aí então de repente você tira a sua vida, né? Aí esse campo vibracional, aqui estão vendo uns barulhozinhos aqui, moro na esquina, coisa complicada, né? A pessoa normalmente passa por todo esse processo de sofrimento até o término do tempo que estaria por aqui, né? Existem casos de espíritos ficarem tão fora de si que acabam sendo presas fáceis dos espíritos vampiros energéticos que se aproveitam-se para sugar as energias residuais pós-desencarne. André Luiz fala, né, dos espíritos vampiros, né, que sugam.
são aqueles espíritos que ainda estão presos à matéria, que ainda gostam das sensações que tinha aqui quando encarnado, então aproveita desses espíritos para sugar essas energias que ainda tem, né? Que tirou a vida subitamente. Aqui. Alguma coisa, o suicídio é complicado. Alguma coisa, suicídio? Quer colocar? Não. Então vamos aqui, senão não acaba a aula igual a nossa amiga. Se vocês quiserem, tem um livro que explica bem a parte do suicídio. Eu acho que eu postei no grupo de quinta, que você participou. Eu posso postar nesse também, que é Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira do Amaral. Ele explica muito bem. É um audiolivro com várias vozes, é muito bom. Se vocês quiserem, eu compartilho com vocês aí o áudio. Não, você já compartilhou. Então, legal. É muito legal esse livro aí. Estou ouvindo. Se puder compartilhar para mim, eu agradeço. Compartilhe. E tem um outro também. Compartilha, o Ricardo. Acho que foi eu compartilho de novo. Compartilha de novo. Tem um outro também que chama O Martírio dos Suicidas. É um livro menorzinho do que o Martírio, a Memória do Suicida, né? Que chama Martírio do Suicídio. Também leiam o relato dessas pessoas. É complicado. Quem lê isso aí, até acho que vou repetir o que eu falei aqui uma vez, uma amiga nossa, esposa de um amigo que trabalhava comigo na SESC, me procurou dizendo que ia suicidar-se. Olha o motivo dela. Na época, ela queria conhecer o Rio de Janeiro e o marido só podia pagar a passagem de ônibus, e ela queria ir de avião. Aí, por esse motivo, ela ia tirar a vida. Você imagina, você vê o motivo que as pessoas alegam para tirar a vida. Eu falei, então tá, você vai... porque falta de consideração, porque não sei o quê, será que eu não mereço? Aquele papo tudo. Eu falei, tá bom, então pega esse livro aqui, que foi Memória do Suicida, dá uma lida nele, depois você toma suas decisões. Ela leu. Voltou, não, eu vou de ônibus mesmo. Né? Espero ter salvado uma vida. Dava para ir até a pé depois. Opa, dava! É isso? Vou a pé. Só 400 quilômetros? Só. Não, vai a pé. Pois é. Agora aqui, nas mortes coletivas, o que acontece? Para o homem de bem, de novo, a perturbação pós-morte não é pesarosa. É calma e muito semelhante a de um despertar tranquilo. Para aqueles cuja consciência ainda não é pura, a perturbação é cheia de ansiedade e angústias que aumentam à medida que reconhece a nova situação. Na perturbação pós-mortes coletivas, aqueles que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Cada um vai para o seu lado, ou apenas se preocupa com aqueles que lhe interessam. Mortes coletivas. Por exemplo, dois acidentes da TAM aqui em São Paulo. Quantas pessoas morreram juntos, né? O acidente da Gol, aquele circo lá em Niterói que pegou fogo, morreram quase 500 pessoas. O que acontece com essas pessoas? Ninguém estava ali por acaso. Ninguém caiu ali de paraquedas. Aqueles prédios. Esse aí, o incêndio do Joelmo, do Andraus. Esse aí, o Silvano já estava quase aposentado na SESC quando aconteceu isso. Né? Nem nascido ainda, rapaz. Então, o que acontece com aquelas pessoas? Só para a gente dar um exemplo, esse do circo de Niterói, quem eram aquelas pessoas que estavam ali? Eram aqueles antigos romanos que pegavam os cristãos ou outras pessoas que eram contra o governo, levavam lá para as arenas as arenas que eles faziam, quando colocava as feras famintas para trucidarem aquelas pessoas, e tocavam fogo nos circos romanos, matando pessoas e cavalos. Aí
o questionamento ali, né, foi Chico que passou, que a espiritualidade fala, vocês não imaginam o trabalho que nós tivemos para reunir todas aquelas pessoas naquele momento, naquele círculo. Eles tinham que passar por isso. Né? Ô, Macário. Oi. Já não era o caso dos nossos amigos lá da Torre 1 e Torre 2, que trabalharam o dia todo, foram embora para casa e à noite o prédio pegou fogo, não sobrou nada, né? Não, exatamente. Olha, no acidente do Andraus. Andraus tinha, na época, para você ter a cópia, a Xerox, era uma coisa difícil, você tinha que sair e tinha as casas especializadas para tirar Xerox, né? E tinha uma moça que trabalhava no Andraus e o chefe dela não ia com a cara dela, não gostava. Ela tinha uma função diferente e ele fazia ela de office boy. E naquele dia ela mandou ela sair para fazer cópia Xerox, né? E ela foi, né? E ela tinha um namorado que também trabalhava lá no Andraus, né? E na noite anterior, esse namorado era aniversário dele. Aí fizeram uma festinha surpresa, ele morava em Osasco, fizeram uma festinha surpresa, e essa festa foi até altas horas da madrugada, e ele foi dormir e perdeu o horário. Ele vinha de trem de Osasco para São Paulo, perdeu o horário, né? Pegou um táxi para ver se conseguia pegar o trem aí, não deu tempo, né? Aí pediu para o cara, para me leva até o Andraus, que eu não lembro que rua que é lá em São Paulo. É que é lá no central. E eu indo, o trânsito de São Paulo é sempre complicado, estava mais terrível ainda, e ele reclamando, brigando com o motorista do táxi para ir mais rápido, que ele não podia perder o horário e tal, mas mesmo assim não conseguia chegar. Aí eu comecei a ouvir pelo rádio o acidente do Andraus, o fogo. Aí já começou a chorar, né? Porque a namorada dele trabalhava lá. Aí quando ele chegou próximo, que não dava para chegar no prédio, ele sentou na calçada, cheio de gente, e ele ali baixou a cabeça e começou a chorar, né? De repente ele olha do lado e tem uma moça parada de pé nele. Quando ele olha, é a própria namorada que estava. Que o chefe mandou ela sair para fazer xerox, e nesse meio tempo o prédio pegou fogo. Então, duas pessoas, isso, dois casos isolados, que muitos outros também escaparam por detalhe. Porque não precisava passar por aquilo, por aquela situação. Das Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos, teve pessoa que escapou porque tinha comprado um sapato novo e quando foi para o trabalho, começou a machucar o pé, parou numa farmácia para comprar um band-aid. E escapou. Né? Seguindo, numa guerra, o que acontece com os espíritos que sucumbem durante o combate? Como em todas as mortes violentas, o espírito, no primeiro momento, fica surpreso e atordoado, julgando-se vivo e ainda em ação. Só pouco a pouco, a realidade surge. Pode acontecer que nos primeiros instantes após a morte, o espírito ainda odeia o seu inimigo e mesmo o persiga. Nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Alguns interessam-se, outros se afastam, né? Você vai para a guerra, você está guerreando com pessoas que você nem conhece, né? E de repente você morre, você sucumbe nisso aí. Como é que você faz, né? Continua odiando, continua guerreando. Depende também da evolução do espírito. Mas você sabe que o que é interessante nessa questão das guerras, o Macário? Na verdade, não é nem a questão das guerras, eu acho que é a questão de intolerância, porque guerra nada mais é do que uma intolerância exacerbada.
Eu ouvi um depoimento, não tem nada, um depoimento de uma pessoa, de um egípcio que mora aqui no Brasil, que foi acolhido por uma família. Ele fugiu do Egito, não queria mais participar do exército, e ele disse uma coisa muito interessante. O que o ensinou a ser mais tolerante foi que aqui no Brasil ele foi acolhido por uma família judia, sendo que no Egito ele aprendeu que os judeus são os inimigos dos egípcios. Então, entra justamente na questão da intolerância. Eu acho que, quando ele... Eu assisti, inclusive, foi essa semana, e eu achei isso muito interessante da parte dele, dizer que ele aprendeu que nem tudo que nos ensinam, né? Então, entra a questão das guerras. Muitas vezes a pessoa não quer ir para a guerra, mas ele é obrigado a ir porque ele precisa cumprir o papel. E aí trazer isso, que quando ele morre, quando o corpo morre, na verdade, o espírito tem a opção de se afastar disso. Então, traz justamente, eu achei interessante você falar isso, porque me lembrou da situação desse egípcio, que ele falou isso também. Ele falou, hoje eu sei que lá eles são muito intolerantes com pessoas que não têm a necessidade de ser intolerantes, não é o que nos ensinam ao Corão. Exatamente, aqui no Brasil, árabes e judeus, eles vivem até no mesmo bairro, são vizinhos, e se gostam muito, vivem muito bem, mas lá cai essa situação exatamente pela intolerância. É intolerância religiosa, é intolerância racial, é intolerância porque é país de intolerância, questão social, e tudo leva à guerra. E quantas guerras a gente não vê? Guerra Santa, a jihad islâmica, chamada Guerra Santa. O cristianismo provocou 2 guerras que o pessoal considera as 2 primeiras grandes guerras mundiais, que foi a Inquisição e as Cruzadas, que mataram gente a rodo, em nome de Deus, em nome de Jesus. Então, realmente é uma coisa complicada as guerras, né? Não é um assunto, acho que mais para frente, mas tem um porquê das guerras, que Kardec pergunta o porquê das guerras. Também tem? Então tá. Então você prepara 3 aulas, tá, Macário? Da guerra? Então tá bom. Criogenia e espiritismo. Sabe o que é criogenia? Não. Mas a criogenia, é uma questão interessante, porque, na verdade, existe a questão de tem pessoas que fizeram a criogenia, no caso de pediram, né, quem tem muito dinheiro faz isso, de congelar partes do corpo, né, o cérebro. Agora, eu acho que não tem cabimento. É pegar e eu não concordo, não. Eu acho que não... Criogenia, para quem perguntou, é exatamente essas pessoas que pagam uma bela de uma fortuna para congelar o corpo, esperando que no futuro a ciência descubra a causa ou a cura da sua morte e o traga de volta para a vida. Aí vamos lá umas questões lógicas. Lógica não, questão doutrinária. Falamos lá que o ser vivo ele tem um fluido vital, não é isso? E o fluido vital é mantido pelos órgãos em funcionamento. Bom, morreu, você perde o fluido vital. Então, você pode manter os órgãos aí conservados, mas eles não mantêm esse fluido vital, né? Então, como é que você vai... E fora outras coisas, outras questões físicas, outras leis da física, que o congelamento estoura a célula, faz uma série de... Por isso que eu acho que não vai, Macário, porque assim, a partir do momento que congela o corpo, o espírito ele continua, ele vai falar, bom, aqui já acabou o meu papel, porque o cara não quer aceitar a missão dele. Então, mas eu acho... Quem é que pede para congelar o corpo? Mas a própria pessoa. A própria pessoa, mas aí ela não está... É um suicida. É um suicida, mas aí ela não está usando as palavras do Ronaldo, seria suicida? embotada pelo próprio orgulho. Porque ele não quer aceitar o sofrimento. Porque ele já morreu.
Ele já morreu. Essa pessoa pode ser materialista, um ateu, uma pessoa que não acredita na vida após a morte, né? E vamos lá. Aí, digamos que, se fosse possível isso, a pessoa morreu, daqui 50 anos descobriram a cura daquela doença e conseguiram, isso é uma suposição, retornar essa pessoa à vida. Como é que essa pessoa ia se incluir numa sociedade totalmente nova, um outro momento, outras circunstâncias? Como é que viveria essa pessoa? Oi? Ô, Macário, mas eu pensei que se a criogenia fosse aquelas pessoas que se deixam congelar antes de morrer para serem descongelados quando tiver a cura da doença que ele tem, mas foi antes de morrer. Aí, no caso, quando congela, a pessoa não acaba morrendo mesmo? Aqui, vamos lá. Também, se tem essas pessoas que se congelam antes, aí é suicídio. Aí é um suicídio, né? A criogenia, só um detalhe, ela é uma técnica utilizada para congelar, né, no caso aí, o ser humano, né, uma temperatura abaixo de 196 graus, mas para quê? 60 graus abaixo? 196, é quase 200. Então, para evitar a deteriorização dos órgãos e o envelhecimento precoce. Então, para que a doença que ele tem, que é incurável hoje, que vai levar a morrer, tipo um câncer, tal, que não se cura, né, futuramente, quando se descobrir, ele seja descongelado e possa ser curado, acreditando que ele vai voltar à vida depois desse tempo todo, né? É muito materialismo, né? É muito acreditar que não existe nada após a morte, né? Exatamente. Após o desencarne, o espírito volta ao mundo espiritual que deixara temporariamente. Então, morreu, ele já foi para o plano espiritual. O congelamento do corpo ocupado pelo espírito em processo de desencarnação, faltou um D aqui, pode reter por algum tempo junto à forma física, ocasionando-lhe dificuldades e perturbações. Ele vai estar sentindo todo aquele frio, aquela situação, ele vai passar por tudo isso aí, né? Isso, de algum modo, já sucedia no Egito Antigo, quando o embalsamento nos retinha, estou falando de nós, né? Por tempo indeterminado, ao pé das formas que teimávamos em conservar. Semelhante retenção, porém, só se verifica na pauta da lei de causa e efeito, né? Esse é Emmanuel que está falando, né? Seguindo aqui, senão a gente não termina hoje. O apego material interfere na perturbação espiritual? Bastante. Com Sim, certeza. bastante. Vamos falar do coisa lá. Vamos lá, senão não acaba. O apego dificulta o desligamento do espírito do corpo, aumentando muito a perturbação. Você está apegado aqui. O espírito de Jacó, na obra Voltei, afirma que o apego funciona como forças que nos aprisiona mais à matéria, dificultando o desenlace e resultando em perturbação. E qual é a verdadeira propriedade? O que nós podemos ter de propriedade? Aquilo que a gente pode levar para a espiritualidade. O nosso intelecto seria a nossa propriedade. A única coisa que a gente consegue desenvolver antes, em vida, é que a gente leva após a morte. O ser humano só possui em plena propriedade tudo que é de uso da alma, né? Que é a inteligência, conhecimentos e as qualidades morais. Os atributos A punição mais imediata, sobretudo entre aqueles que se acham ainda ligados à vida material, em detrimento do progresso espiritual, olha lá, a lentidão do desprendimento da alma do corpo físico, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na consequente perturbação que pode se prolongar por meses, anos ou séculos a fio. Nossos apegos e desencarne. Vou dar um pouquinho para ver se a gente termina hoje. O apego demasiado à família, amigos e aos bens materiais provoca muitos sofrimentos na desencarnação ao nos separarmos do que deixarmos aqui. Tudo depende da nossa evolução espiritual, dos nossos merecimentos, inclusive para o próprio desligamento do perispírito do corpo físico. A lentidão e a dificuldade da separação do corpo e perispírito estão no grau de depuração e de desmaterialização da alma, e depende de cada um tornar essa passagem mais ou menos fácil, ou penosa, agradável ou dolorosa, está lá no livro Céu e Inferno.
Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e os ladrões os roubam. Acumulai-os no céu, onde a ferrugem e os vermes não os consomem, porque onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Serve sem apego. Aí vem a ilustração da frente. Porta do céu. Por favor, retire o seu título. Aí a pessoa diz, eu sou famoso doutor, não sei quem, ministro, não sei quem. Aí é São Pedro aí bravo. Não sabe ler, irmão? Não adianta você chegar lá, eu sou doutor isso, doutor aquilo, não tem nada disso. Quem quiser ver mais detalhe, vê a história de uma rainha de França, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no início. Usa sem algemar-te aos bens que te desfrutes. Medita nas riquezas que já se dispersaram. Quantas riquezas, quantas pessoas, riquezas, nós falamos, nunca se acaba, de repente somem. Né? Antigas obras de arte só valorizam museus. Títulos de ascendentes são brasões sem calor. Né? Eu fui parente do conde, não sei de quem, tem brasão isso, brasão daquilo. Para quê? Né? Do que seja ou tenhas, faz o melhor que possas. Serve sem apegar-te, pois tudo pertence a Deus. Um relato aqui. Vocês me dão aí 5, 10 minutinhos? Pode ser? Vamos lá. Por mim, ok. Então, relato do espírito de Ivan Durst, né? Lamentavelmente, enquanto encarnado, não conheci espiritismo. Se eu tivesse conhecido, minha perturbação não se prolongaria por tanto tempo. Seria menos dolorosa. Lembra lá, não basta o conhecimento, você tem que praticar o bem. A perturbação foi grande, viver e não viver, preso rudemente ao corpo sem poder servir-se dele. Ver os que nos foram caros, sentir extinguir-se o pensamento, que a eles nos prende. Que angústia! Que momento cruel, em que o aturdimento nos empolga, constrange e a posse desfaz em trevas. Sentir tudo e, num momento depois, aniquilado, querendo ter a consciência de si e não encontrá-lo. Não existir e sentir que se existe. Uma perturbação profunda. E aqui tem uma passagem do falador do Evangelho, e todos vocês conhecem, né, que se explica aqui. Já ouviram essa fase aqui? Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com o mal. Já ouviram essa passagem aí? Então, isso assusta muita gente. Olha, você vai para o inferno, aquela figura do inferno, onde seu bicho não morre, o seu corpo, né, e o fogo nunca se apaga. E agora a gente entende isso, que Deus não vai fazer uma barbaridade dessa com a gente, ficar eternamente no inferno, fogo que não se apaga e o bicho que nunca morre. Aí o que o Espírito está falando, né? Quando a gente tem uma dor alucinante, uma dor terrível, parece que o tempo nunca passa, né? Alguém já teve uma dor de dente? Eu já tive uma dor de dente à noite, alucinante, e você não tem onde recorrer, à noite parece um século, né? Sim. Nunca passa. À noite aí você vai ver uma semana para acabar. Exatamente. Então, essa sensação que os espíritos sentem nessa condição. Ô Macário, o Michael Schumacher, ele está morto ou ele está vivo? Ele está numa condição assim, né? Que inerte, sem consciência, sem... Eu acho... E já há quantos anos? Nossa, já faz tempo, né? Já faz tempo. E aquilo lá foi acidente, foi suicídio. É complicado. Então não dá para a gente saber exatamente o que... Matar, né, cara? Ele foi um esporte, né? Que é o natural dele, né? Da natureza dele, esses esportes radicais. Ele não queria se matar, correu o risco, mas aconteceu, né? Dizer que ele é suicida é complicado, né? Eu não acho. Então, depois de um tempo incalculável, que parece interminável, de angústia contida, sem forças para senti-las, o renascimento gradual da vida, o despertar de uma nova aurora. Isso é o depoimento desse espírito. Nada de corpo material, nem de vida terrestre. Vida sim, mas imortal. Não mais homens carnais, mas formas diáfanas,
que desliza surgindo de todos os lados. Cercam-vos, mas não podeis vê-los com a vista, porque é no infinito que flutuam, podendo franquear o espaço à vontade. Comunicam-se pelo pensamento, com tudo que vos envolve. Que vida nova, brilhante e venturosa, depois que eles conheceram. Gente, agora aqui, eu vou tirar o fone aqui, vou dar 5 minutinhos. É um filmezinho aí de 5 minutinhos. Prestem bem atenção. Acho que vocês já conhecem isso aí, tá? Depois a gente termina. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Todos assistiram esse filme? Sim, eu assisti muitas vezes. 13 vezes. Assistindo o lançamento lá em Salvador, o que tinha de gente chorando quando saiu desse filme, nossa, haja lenço, era um chororô, ficou 6 meses, cara. 6 meses, eu nunca tinha visto uma coisa dessa, né?
Era um chororô danado, né? Eu me emocionei quando assisti o filme. Dei risada também, mas, poxa. Quem não se emociona. Então, é filme, eles fazem um exagero aqui e ali, né? Mas é mais ou menos isso. Você viu que a pessoa foi morte súbita, ele nem percebeu que tinha morrido, né? Continuou correndo, perseguindo o agressor, tá? Porque a vida realmente continua, né? E até coloquei isso aí, alguém comentou isso aí, eu falei, poxa vida, olha, vou buscar isso aí e serve como exemplo, né, do que acontece com a perturbação espiritual. Podemos encerrar? Alguém que comentou alguma coisa? Não. Só É que encerrar a você continua apresentação aí. compartilhando tela, Macário. Encerra aí. Oi? Encerra a É que você apresentação. continua compartilhando a tela. A apresentação? Ah, tá. Eu vou passar a última slide. Vamos lá. Opa. Esse é o último aí. Quando você nasceu, todos sorriam, só você chorava. Viva de tal maneira que quando você morrer, todos chorem e só você sorri. Esse neném não tá com cara de choro, não, viu, Alves? Hã? Esse neném não tá com cara de choro, não. Não? Tudo bem, né? Desculpa, eu tive que correr um pouquinho, porque no final, olha, enroscou mais na aula que era do Ronaldo. Não. Mas então, não são 4 Ronaldo horas falou que ia ainda. falar outras coisas, né? O que é? O Ronaldo falou que ia falar as coisas do Macário, né? Falou. Ele mandou lá no grupo à parte. É um grupo separado que existe. Você estava junto, Porque as aulas são misturadas aí junto, então uma coisa às vezes leva a outra, a gente toca no assunto, né? Faz parte. Nossa, agora que eu tô vendo aqui, por isso que dá uma corrida aqui, o meu relógio aqui tá adiantado. Ainda bem. Falta um minuto. Imagina, ainda vai dar 4 horas. Beleza. Fala aí, Regiane. Tem nada pra falar, não. É bem interessante esse tema aí. Se deixasse, ia mais umas 10 aulas ainda sobre isso. E ainda eu não falei sobre cremação espírita depois da cremação, né? Como é que ele se comporta, apesar que o Ronaldo já tinha falado. O Ronaldo também já avançou também nesse tema, sem ter necessidade. Porque era a necessidade. separação do corpo, a gente tá junto, mas pode falar. Não, você avançou no tema, Ronaldo. Você não tinha que ter falado, entendeu? Assume que dói menos. Tá bom, eu assumo. Perdão para você. Não com Brau, não. Avançou, pronto. Não, tá bom, já que estamos aqui algum questionamento, alguma colocação? Não, só assim, isso aí é bem consistente, né, seu Macário? Porque o Edson não precisa, né, nem dizer. Então, eu acho que tudo realmente é um processo. Uhum. Eu sinto isso muito, eu sinto plenamente isso aí. Se todo mundo não sabe da história da Fátima ali, que o companheiro, o esposo desencarnou assim, morte súbita, né? Súbita. Mas a gente viu que ele foi realmente preparado ali, porque na noite anterior ele fez o evangelho para a gente. E no dia seguinte ele teve um ataque cardíaco e terminou desencarnando. Então a gente imagina, e ele foi bem recebido, bem amparado, bem socorrido. Né? Não sei se a comentou contigo. Ele já deu uma manifestação, falou, né? Tá? Ele estava admirado aquela situação que assim, de repente, né? Mas tá bem. Está bem amparado. Está bem parado. Tá melhor que acho que está melhor que nós. Ele não tá correndo com essa pandemia que a gente tá aqui. Exatamente. Né? Mas eu digo assim, que isso daí vem a acrescentar o quanto é importante a gente estudar, a gente ter consciência disso daí, entendeu? Não ser... É real.
é real, é muito real. Exatamente, por isso que a gente está falando no início. Muitos espíritos têm dificuldade de aceitar isso, porque foi culturas e mais culturas, milênios e milênios falando morre, acaba, só no dia de juízo, né? Quando que é dia de juízo? Aí você morre, não acaba. Ou o suicídio. Por que acontece o suicídio? A pessoa fala, morreu, acabou, então por que eu vou ficar sofrendo aqui se eu posso acabar com isso? Então, veja, a responsabilidade do suicida não é só dele. Aquelas pessoas que induziram, de alguma forma, a pessoa a cometer esse ato extremo, também vai responder por isso, né? Morreu, acabou. Jesus não falou isso. Jesus não falou que morreu, acabou. Né? Só que o que acontece? Aí você volta, pega criogenia. A pessoa que quer prolongar a vida, tem um empresário russo, jovem ainda, muito poderoso financeiramente, e está investindo milhões e milhões de euros, não sei o quê, para ver se consegue prolongar a vida dele. Então, poderia investir esses milhões e milhões numa melhoria para as pessoas necessitadas, mas é materialista, né? Se quer prolongar a vida aqui, porque é materialista, que não acredita na vida pós-morte. Se acreditasse e investir esse dinheiro que existe para a melhoria geral, né? Porque tem uma frase dos aborígenes africanos que é Ubuntu. Ubuntu. E o que é isso, né? Teve uma pessoa, um pesquisador que estava lá na África, trabalhando com crianças, e ele, para quebrar aquele gelo com as crianças, ele resolveu comprar um pacote de balas, de guloseimas. Um desafio para as crianças. Falou, olha, eu vou amarrar esse saquinho de guloseima naquela árvore ali, e eu vou reunir vocês, aí eu vou contar até 5. Quando eu contar 5, aquele que chegar primeiro no pacote de bala, o seu. Aí as crianças ficaram tudo animadas. Aí ele contou 1, 2, 3, 4, 5 já. Esperou que as pessoas saíssem disparadas, que as crianças saíssem disparadas. Ganhou, porque as crianças abraçaram-se e foram caminhando até o pacote de bala, pegaram a bala, abriram e todos eles começaram a se deliciar. Aí ele ainda questionou, mas por que vocês, alguém não disparou e pegou a bala e ficou para ele sozinho? Aí responderam, Ubuntu, tio. O que significa isso? Eu sou porque nós somos. Aí responderam, eu não posso ser feliz se o meu semelhante que está aqui do lado está infeliz. Eu não posso estar com um monte de guloseima só para mim, enquanto meus irmãos do lado não têm nenhum. Então, Ubuntu para você. Isso os aborígenes da África. Viu, Macari? Oi. Eu ajudo a Fraternidade Sem Fronteira, né? Se você entrar no site da Fraternidade Sem Fronteira, eles praticam o Ubuntu. Eu ajudo lá o pessoal de Madagascar. E eles fazem isso, eles praticam isso. Inclusive, uma família de lá levou alimento para uma casa, né? Uma casa só que estava deficiente, né? No final do dia, nessa casa, tinha uma festa com esses alimentos. Aí a pessoa foi perguntar, puxa, mas eu te dei mantimento para você ficar um mês com esse mantimento. Eu não ia comer e o pessoal que está aqui do lado, tudo sem alimento. Então, nós fizemos uma festa para todo mundo comer. Esse é o Ubuntu. É muito bonito. Duas coisas, pessoal, antes de terminar. Já terminou, Macari? Eu já terminei. Eu não sei se é isso que você vai falar. Olha, a gente tinha definido, nós vamos ter aula até as 2 primeiras semanas de julho. E as 2 seguintes, a gente fez. Era isso que você ia falar? Não. Próxima aula é a Tânia, que vai falar sobre anjos e demônios, tá, pessoal? Está lá no nosso livro dos Espíritos, agora no seu capítulo tudo.
Mas vocês pesquisem aí, é a aula da Tânia, ela não apareceu hoje, né? Mas ela vai se preparar para vocês. E tem uma frase com relação a essa questão de vida que eu Pergunta sempre... 128. Isso. Com relação à questão de morte, né? Tem uma frase, né, que eu gosto sempre, né? A gente fica falando de frase para a gente refletir, né? Dizem que na festa da vida, a morte é convidada sempre presente, mas que quando chega, sempre causa surpresa. Exatamente. Então, para terminar, reforçar aqui o último slide. Quando você nasceu, todo mundo sorria, só você chorava. Tá bom? Que quando você morrer, todos chorem e só você sorri. Ubuntu. Gente, boa semana. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. A chocolatada aí da Verônica. Hoje também. Beijo grande, gente. Abraço. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Boa semana. Semana toda.